Olá a todos. Esta é uma apresentação de um trabalho da matéria de Vida e Carreira, presente no curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Potiguar, UNP. O grupo é composto por Ana Luíse, Letícia Brenda, Maria Eduarda, Natália Lorena, Rutiane Araújo e Tainá Heloíse. Mediante as discussões em grupo, foi escolhido o tema acessibilidade em abrigos de idosos. E com isso foi escolhido um abrigo localizado em Macaíba, região metropolitana de Natal, que foi visitado por uma das integrantes do grupo. Este abrigo é composto por idosos a partir de 60 anos, com condições econômicas variadas, sendo acolhidos por meio de doações ou contribuições das próprias famílias. A visita foi de grande importância tanto para o lado acadêmico como humano, e ressaltou mais ainda que a falta de acessibilidade é realmente um problema para a comunidade de idosos, pois eles têm necessidades de adaptação do ambiente para que eles possam ter mais autonomia e assim evitar acidentes. Durante a visita, foi ressaltada várias questões sobre como eles se sentiam em relação à acessibilidade do local. E todas essas questões vão ser transcorridas ao longo deste trabalho. Planejando as entrevistas, os entrevistados foram os idosos que residem no abrigo. As entrevistas ocorreram no abrigo, em Macaíba, e o formato da nossa entrevista foi uma conversa durante a nossa visitação. Nessa conversa, nós resolvemos fazer duas perguntas que nós colocamos como duas perguntas importantes, que são as perguntas principais. A primeira foi: quais as principais dificuldades que são encontradas na utilização de áreas externas do abrigo? E os idosos responderam: a principal dificuldade é na locomoção dos seus quartos até o refeitório, área de convivência e jardim, devido às rampas serem muito íngremes ou não ter uma facilidade na locomoção dos seus quartos para outra área do abrigo. E a segunda pergunta foi: quais são as principais dificuldades encontradas dentro dos kitnets, ou seja, dos seus quartos? E eles responderam: eles encontram dificuldade na utilização de pias e banheiros, porque não tem corrimão para eles poderem se locomover com mais segurança, piso antiderrapante, entre outras coisas. Os principais problemas que nós identificamos foram a falta de planejamento, que atendia a necessidade individual de cada idoso que morava no abrigo, como, por exemplo, as rampas, que eram muito íngremes, que acabavam prejudicando, em específico, uma certa moradora, que era cadeirante. A falta de corrimão para apoio dentro e fora dos kitnets, e que poderia facilitar a locomoção de alguns idosos, e a falta de pisos antiderrapantes nos banheiros. Então, foram esses os principais problemas que nós identificamos no nosso projeto. Bom, no mapa de empatia foram feitas algumas perguntas aos residentes do abrigo, como o que eles veem, o que eles pensam, falam, escutam. E a gente procurou dar bastante atenção a essas respostas. As respostas sempre iam para o mesmo viés, a saudade que sentiam de seus familiares. E diante disso, eles procuram suprir essa necessidade junto aos seus amigos, aos seus vizinhos. O abrigo possui uma grande área de lazer, no entanto, há algumas dificuldades para que eles cheguem até lá, causando assim uma dependência de outras pessoas para o deslocamento, interferindo na autonomia das mesmas. Os relatos foram muito tocantes, passando a sensação de abandono e falta de autonomia, elevando ainda mais a necessidade dos projetos de acessibilidade. Solução campeã. Após a análise dos problemas enfrentados pelos idosos, entendemos as adaptações que devem ser feitas no local, e o projeto foi planejado para atender essa demanda. A solução encontrada segue a norma da ABNT 9050 de 2020, que trata da acessibilidade em edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos.
Em específico do abrigo de idosos, as alterações devem ser feitas nas inclinações das rampas, adição de corrimãos e adequação dos quartos de acordo com cada necessidade. Criando seu protótipo. Nessa fase, a gente viu as hipóteses a serem testadas, que no caso foram a adaptação da inclinação das rampas, a adaptação da altura das pias, a colocação de corrimão na área externa, dentro dos kitnets e banheiros e a colocação de piso antiderrapante. Todo o nosso protótipo foi pensado e baseado na norma ANBNT-NBR 950 do ano de 2020, que é justamente a norma brasileira de acessibilidade. Dessa forma, pegamos fotos da internet com o padrão da norma brasileira e colocamos do lado de fotos que tiramos na visitação. Dessa forma, o nosso protótipo mostra a forma como é hoje e como deveria ser, demonstrando medidas corretas para a adaptação do local. O espaço escolhido ele precisa de adaptações que se enquadrem na necessidade de seus usuários, e essas adaptações e melhorias elas são feitas a partir da norma 9050 da ABNT do ano de 2020. Hipóteses validadas: tornar um ambiente mais acessível, isso aplicando o que está disposto em norma nas rampas para deixá-las menos íngremes, deixá-las com a inclinação adequada para esses usuários, assim como uma maior adaptação no banheiro, tornando mais acessíveis e dando essa locomoção mais fácil aos usuários, adequação das alturas de pia e de outras partes específicas do ambiente a qual esses idosos eles estarão expostos por um longo tempo, como áreas incomuns de vivência, onde eles podem conversar. E as hipóteses refutadas é que é inviável manter um local, principalmente para pessoas com a idade avançada, que ele não seja acessível e que ele não atenda à necessidade daquele usuário, porque se o ambiente ele não atende aquele usuário, dificulta a sua vida em questão de qualidade, em questão de locomoção, e esse usuário ele não consegue usufruir do ambiente da forma correta como deveria.